paz do Senhor, adolescentes. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu caminho. Que você esteja nesses dias, nesse tempo difícil, nesse tempo de situações diferentes, que você esteja se colocando diante do Senhor. Quer uma dica? Leia a palavra do Senhor. Quer outra dica? Acompanhe as nossas aulas na Escola Bíblica Dominical. Acompanhe as aulas da professora Rebeca. Acompanhe as aulas do professor Felipe. Compartilhe as aulas com os seus amigos, para que outras vidas também sejam alcançadas. Muitas vezes você vê eu falando no ensino da minha aula, compartilhe para que alcance outras vidas. E você pode ter certeza, nós temos notícias de pessoas que são alcançadas. E você pode ter certeza que às vezes um compartilhamento seu alcançou de alguma forma uma pessoa. Deus te abençoe. Olha só, hoje nós vamos para a aula de número 8, o derramamento do Espírito Santo. Você em algum momento, claro, você já parou para pensar sobre Deus? Sim, Criador dos céus e da terra. Você já parou para pensar em Jesus? Sim, nosso Salvador. Você já parou para pensar no Espírito Santo? Olha só, você já parou para pensar quem é o Espírito Santo? Você já parou para pensar que o Espírito Santo também é uma pessoa divina? Você já parou também para pensar que, como o Espírito Santo é uma pessoa, nós precisamos buscar comunhão e intimidade com Ele? Olha só, essa lição, quando nós falamos em Espírito Santo, que é o que nós temos falado sobre avivamento, nós já pensamos em Espírito Santo, nós pensamos falar em línguas, nós pensamos em profecias. Mas olha só, quando nós falamos em Espírito Santo, nós pensamos em Atos 2. Poxa, Atos 2 é referência quando nós falamos do movimento do Espírito Santo. Como nós até em uma aula que nós estudamos há alguns dias atrás, que falamos sobre o movimento pentecostal. E falamos sobre a ação do Espírito Santo na vida de algumas pessoas de forma histórica. Mas eu quero destacar a ação do Espírito Santo, ou derramamento do Espírito Santo, começando lá no Velho Testamento. Olha só que incrível. Ezequiel, capítulo 36, verso 25 ao 27. Vou dar um destaque para o verso 27. E porei dentro de vós o meu Espírito, Espírito Santo, e farei que andeis nos meus estatutos, e os guardeis, e os meus juízos, e os observeis. Olha só, quando fala porei dentro de vós o meu Espírito, para que andeis. Andar com o Espírito Santo é andar no caminho reto. Estar na companhia do Espírito Santo, ou querer mais do Espírito Santo na sua vida, é querer andar no caminho correto. Uau! O Espírito Santo é importantíssimo. Vamos ver ainda em mais um ponto. E esse verso eu gosto muito. Joel, capítulo 2, verso 28 ao 32. Vou destacar o verso 39. Depois você lê em casa. E também sobre os servos, sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Olha só, já no Antigo Testamento, fala ali do Espírito Santo. Fala-se do Espírito Santo como Ezequiel, como caminho, como andar no caminho reto. E em Joel, fala do poder, fala da ação do Espírito Santo sobre nós. Olha só, de novo, eu vou ler para você. E também os servos e as servas. Naqueles dias derramarei o meu Espírito Santo.
O derramar do Espírito Santo, você já colocou um copo de água e você virou assim? A ação de você virar esse copo, você na sua mão virar, você derrama, você não derrama de uma vez, ou você derrama aos poucos. Mas você já pegou o copo e sem querer bateu a mão nele, ele cai de uma vez só? Derrama tudo. Derrama não só em cima, às vezes, da mesa. Ele derrama e cai no chão. Ele derrama e cai na sua roupa. Isso é derramamento. Isso é derramar. Você, quando só vira o copo, quando você toma, às vezes, uma água e ficou um tantinho ali no copo e você joga dentro da pia, é diferente, porque ele cai dentro daquele local. Mas quando você bate a mão no copo, o copo espalha tudo. Isso é derramar, é inundar tudo, é pegar e atingir outros lugares. Isso é derramamento do Espírito Santo. Vamos em frente. Olha só. Joel, eu vou dizer aqui, o verso 28, 2:28, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne. Olha só, o derramamento, quando ele fala sobre toda a carne, acabei de falar, derrama, bate a mão no copo, derrama para tudo que é o lado, isso é derramamento sobre toda a carne. Quando fala assim toda a carne, fala-se sobre tempo. Quando o Joel está falando aqui, derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, fala sobre tempo. Qual que é o tempo de derramamento do Espírito Santo? É atemporal. Não tem tempo. Foi lá para Joel, foi de forma marcante em Atos, foi de forma marcante no início do movimento pentecostal e atemporalmente é para hoje também. É para você, é para mim. O derramamento do Espírito Santo não foi só para os nossos avós. É também para aqueles que você nem conhece ainda. É também para os seus filhos. Eu disse numa aula passada que o início é quando Jesus, o início dos últimos dias, é quando Jesus vem à Terra. E o fim é na vinda do Senhor. O derramamento do Espírito Santo é atemporal desta forma também, até a vinda do Senhor Jesus. Esteja à disposição do Espírito Santo. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Olha só, Atos capítulo 2, verso 39. Pedro diz assim: porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos, vocês ainda não têm filhos, mas aos meus filhos, a vocês que são filhos dos seus pais, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, o derramamento, a promessa é para você, é para mim, é para os meus filhos, é para aqueles que estão perto e para aqueles que estão longe. Não ache que aquele que está lá no Japão possa sentir o derramamento do Espírito Santo. Olha só, aqueles que estão disponíveis, aqueles que se colocam à disposição, estão aptos a receberem o Espírito Santo. Vou entrar numa outra parte da lição aqui, que diz assim: os discípulos, eles receberam o Espírito Santo. Atos 2, é fato. E são os pioneiros do movimento pentecostal. E os nossos pioneiros do nosso tempo, como nós falamos em algumas aulas atrás, também receberam o Espírito Santo. E Salmos 42, 1 diz assim: como o servo brama pelas águas correntes. É a sua vez de receber o derramamento do Espírito Santo. De como o servo que deseja, ou que brama, ou que quer tanto a água. É a tua vez, adolescente. É a minha vez. É a vez que nós falamos tanto da nossa geração. Nossa geração precisa mais se basear na palavra do Senhor e querer esse derramamento do Espírito Santo. Olha só. Não se envergonhe. Não se envergonhe
de querer buscar o Espírito Santo. Mas esteja à disposição. Coloque-se à disposição, busque a presença do Espírito Santo em sua vida. Busque o derramamento do Espírito Santo na sua vida. Queira. Quantas coisas nós queremos? Nós temos tantos planos, nós temos tantos desejos, mas a Bíblia diz assim: busque primeiro o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós queremos um derramamento do Espírito Santo, é o tema da nossa lição, o avivamento, quando nós queremos tudo isso, primeiro, nós precisamos nos colocar à disposição. Primeiro, nós precisamos estarmos disponíveis para receber a ação do Senhor. O Espírito Santo vai bater lá em Mateus, capítulo 5, e eu vou finalizar a aula por aqui, capítulo 14, capítulo 5, verso 14 e 15. Vós sois a luz do mundo. Essa luz que faz refletir é o Espírito Santo na tua vida, que vai poder clarear e refletir tudo ao que está ao redor. Coloque-se. Quando cai o copo, quantas vezes você já foi num restaurante e você derramou um copo? Você fala, o meu refrigerante, o meu suco, caiu tudo. Se você soubesse que ele ia cair, você ficaria embaixo aqui esperando ele cair para que você pudesse colocar a sua boca e tomar o seu suco, o seu refrigerante. Ou você tentaria segurá-lo. Não tente segurar a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Deixe ela ser derramada. Deixe ela ser espalhada sobre você. E assim, você vai ver que muita coisa na sua vida, no seu caminhar, no seu dia a dia, vai ser transformado pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Adolescente, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Que você esteja disponível para receber o Espírito Santo na sua vida. Deus te abençoe.